Fala, ovelha, a paz do Senhor. É muito bom ter vocês comigo aqui de novo nesse canal com a palavra. Eu gostaria de convidar vocês para mais uma vez estudarmos juntos a palavra do Senhor e crescermos em conhecimento. Se puderem, por favor, curtam, compartilhem, deixem um comentário, bota um ok aí para mim, bota um dedinho de gostei do conteúdo. Isso ajuda o canal a ser divulgado pelo YouTube. E o que eu busco nesse momento é, junto com vocês, podermos ampliar o conhecimento da palavra do Senhor a todos aqueles que têm fome e sede de conhecer a verdade de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me deu a respeito de os falsos profetas e os anticristos que se levantam nos últimos dias. Eu peço que abram comigo, por favor, no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18, que diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós no Filho e o Filho no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Meus irmãos, nos tempos que nós vivemos, se na época que foi escrita 1 João já dizia que havia muitos anticristos entre eles, quanto mais nos nossos dias, quanto mais na nossa época, muitos mais são os que estão disseminando falsas verdades, deturpando a verdade de Cristo e transformando ela numa coisa mais aceitável para esse mundo secular, de forma a trazer para dentro da igreja um falso evangelho que busca fazer com que a palavra da verdade seja mais agradável aos ouvidos do ímpio, talvez mostrando que o pecado não é tão ruim assim, sabe? Quando aquelas igrejas tentam se modernizar demais a ponto de permitir que certas coisas do mundo entrem dentro dela, dizendo e tentando enganando a si mesmas, que talvez aquilo seja uma forma de atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja, sem compreender que eles, deixando que as coisas do mundo entrem dentro da igreja, elas estão tirando aqueles que estão dentro da igreja e abrindo uma porta, uma oportunidade para que o inimigo entre dentro das igrejas e dissemine ali dentro a sua mentira, a sua vertente da verdade, que é deturpada, porque a Bíblia fala que onde há luz, não existe mentira. Contudo, onde há uma brecha, o diabo tem capacidade de entrar. Essa é, infelizmente, a situação em que nós nos encontramos nos dias atuais. Aqui no Brasil, pelo menos, há muitas igrejas que estão surgindo, igrejas renovadas, igrejas pentecostais, igrejas de uma série de vertentes, e eu não sou contra nenhuma delas, eu não me oponho a nenhuma delas. Na verdade, eu acredito que a palavra de Deus precisa ser pregada, sim, a toda criatura, de toda forma, em todo tempo, enquanto o Espírito Santo estiver conosco. Nós devemos viver uma vida
conforme a palavra do Senhor nos ensinou. Contudo, devemos estar sempre de olhos abertos para aqueles que têm um grande destaque midiático, para aqueles que acabam falando coisas que o Senhor não disse, para aqueles que colocam as suas próprias verdades como se fossem a verdade de Cristo e aproveitam da inocência de um povo que muitas vezes não tem cultura de leitura, muitas vezes não tem entendimento da palavra e muitas vezes não cultiva o hábito da oração. E esses são enganados por lobos, predadores vis que se infiltram no meio da igreja. Abram, por favor, comigo agora no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 22, que diz: Então pareceu bom aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, e os irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns dos que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, para receber-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns dos homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, porque têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que nós prestássemos mais atenção nos versículos, visto que, esse é o versículo 24, visto que sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm deturpado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com a nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles estão falando é o que acontece hoje em dia também. Homens e mulheres que saem das suas igrejas sem autorização, que saem das suas igrejas porque muitas vezes estão em rebeldia, porque muitas vezes discordam da doutrina e saem por aí disseminando não aquilo que a Bíblia prega, não aquilo que a palavra ensina, mas o que eles julgam em seu coração ser verdadeiro e o que eles julgam em seu coração ser de fato a interpretação da verdade. Meus irmãos, tanto que aqui ele fala que como correção para estes que saíram em desacordo com o concílio deles, eles falam: para abrir os olhos de vocês, envio Paulo e Barnabé, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que qualquer interpretação, mais do que qualquer palavra que possa ser dita, mais do que qualquer tipo de cultura que possa ser criada em nossas igrejas, disseminada, tão explorada, essa cultura, por exemplo, de não só crescimento espiritual, mas um crescimento financeiro. Buscamos sim crescimento no Senhor, desejamos sim as bênçãos de Deus, contudo isso não deve ser o que norteia a nossa busca por Deus. Deus não é Papai Noel para que nós possamos fazer milhões de pedidos apenas dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. A palavra, na verdade, é o contrário. O Senhor olha para nós com misericórdia, com seu amor e fala: vinde vós a mim e eu vos salvarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é o Senhor que está perdido, somos nós. E que somos levados muitas vezes por falsos ventos, por falsos profetas, por falsos apóstolos, por falsos pregadores, porque falta em nós a vergonha na cara de, depois de termos conhecido a verdade, permanecermos nela e buscarmos maior conhecimento e intimidade com aquele que escreveu, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que enviou o seu Filho. Porque é impossível que uma pessoa que foi batizada, que confessou a Jesus como único e suficiente Salvador, uma vez que veja
uma premissa que está em desacordo com a palavra de Deus, que deve estar no nosso coração, conforme diz no Antigo Testamento, que ela esteja gravada em nossas testas, em nossos corações, no umbrais da porta, para que não tiremos a palavra do Senhor da nossa frente, para que ela norteie a nossa vida. O discernimento espiritual é necessário nesse momento. Porque há muitos que se disfarçam de bondade, há muitos que falam coisas que o ser humano quer ouvir. Quem não quer ouvir? Olha, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer abrir aquele negócio. Deus, meu irmão, Deus pode tudo. O que Ele quiser fazer, Ele vai. Mas entre o Senhor querer e você querer obrigar ao Senhor são coisas distintas. Não vem me citar José, não, dizendo, mas José fez a vontade do Senhor e ele se tornou governador do Egito. Meu irmão, a vontade do Senhor era que ele tornasse governador do Egito para lá na frente ele trazer providência ao povo de Deus. Não era sonho de José ser governador do Egito, em momento nenhum ele quis ser governador do Egito. Contudo, ele foi instrumento do Senhor, passando por impercalços, passando por injustiças, negando a si mesmo, contudo mantendo os olhos firmes em Deus, não negando a sua fé, não traindo o seu Senhor, ainda que tenha sido traído por seus irmãos, ainda que tenha sido traído pela mulher do seu chefe, ainda que tenha sido lançado na prisão, ainda que aquele homem com quem ele tenha interpretado o sonho, quem morreria e quem viveria, ainda que todos eles tivessem se esquecido de José, o Senhor tinha um plano na vida de José. O Senhor tem um plano na vida de cada um de nós, contudo, nós precisamos pedir ao Senhor com extrema perseverança o dom do discernimento, porque os dias em que vivemos não são dias de brincadeira, são dias finais, são dias de justiça, são dias em que o Senhor está derramando as suas razões sobre a terra, o Senhor está derramando, Senhor, as taças, o Senhor está trazendo seus anjos, o Senhor está permitindo que os cavalos comecem a sair. Achamos muitas profecias na internet, mas se não tivermos, se não buscarmos, se não orarmos, se não estivermos afinados com o Senhor e buscando nele o discernimento da verdade, seremos enganados por palavras bonitas, por rostos bem pintados, por fantasias bem ilustradas, caricatas, por homens e mulheres com um bom vocabulário, por pessoas com poder de convencimento. E a única coisa que pode tirar a venda dos nossos olhos e nos mostrar a verdade é o discernimento do Espírito que vem de Deus. Esse é um dom, buscar o dom do discernimento do Senhor. Agora eu peço que, por favor, vocês vão até comigo a 2 Pedro, capítulo 2. Essa leitura vai ser um pouco mais extensa, mas é extremamente necessária. Peço que tenham um pouco de paciência e venham comigo. 2 Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamada o caminho da verdade. Também movidos pela avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a logo tempo não tardará, e a sua destruição não dorme. Nós vemos que o Senhor não poupou os anjos, o Senhor não poupou o povo no Antigo Testamento quando trouxe o dilúvio, o Senhor não poupou Sodoma e Gomorra de toda a devassidão que eles estavam vivendo. Nós vemos sempre que o Senhor dá oportunidades, mas sempre há entre aqueles que estão entre os filhos de Deus, aqueles que se levantam e dão ouvidos para Satanás e dão brechas, e com eles levam muitos. Almas que poderiam ser salvas por Deus, mas que por não buscarem verdadeiramente o Senhor, foram engodados, foram levados como gado para o matadouro.
Continuando, 2 Pedro 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 17. Esses tais são como fonte sem água, como névoa impelida pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e salvação de Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Meus irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor é muito direta e que não há o que nós possamos fazer, porque os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos pregadores geralmente são homens que sim têm um grande destaque. Porém, o Deus desse século cega as pessoas que estão perdidas pelo mundo, e muitos daqueles que estão perdidos, mesmo estão dentro da igreja, sem conhecimento, sem discernimento. Peço que vocês, ao irem para qualquer lugar, ao ouvirem qualquer pregação, peçam sempre o discernimento do Espírito Santo. Senhor, essa palavra condiz com a tua verdade, porque o Senhor é quem ensina, o Senhor é quem trata, o Senhor é aquele que revela. Nós não precisamos de homens para que homens nos ensinem as coisas. Nós temos o próprio Espírito Santo. Nós vemos que Paulo, um ávido conhecedor da palavra, um ávido conhecedor da lei, um ávido perseguidor dos cristãos no início, mas depois, convertido ao Senhor, se afastou de todos eles e foi ter com o próprio Espírito Santo do Senhor para por ele ser ensinado. Então, que nós não sejamos escravos do mundo, nós não estejamos apenas à sombra de outro homem, à sombra de outra mulher, esperando que alguém nos ensine, mas entremos com coragem e intimidade na presença do nosso Deus, porque Ele é capaz de revelar o oculto e o escondido. E quanto mais profundo nós formos, quanto mais nos entregarmos, quanto mais nós dissermos, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida, e não relutarmos contra a vontade do Senhor, e não questionarmos o porquê, mas compreendermos que o processo do Senhor muitas vezes está além do que nós podemos achar, muito além do que nós podemos desejar. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. O Senhor está conosco e nos guarda. Estamos escondidos junto ao Altíssimo. Ele é a nossa sombra, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guarda dos vendavais, Ele é aquele que diz para a tempestade, acalma-te. Ele é aquele que na escassez traz comida, traz pão, traz água, é aquele que faz brotar água do deserto, é aquele que faz descer o maná do céu. O nosso Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Contudo, Ele é um Deus verdadeiro e a sua palavra diz: os últimos tempos serão tempos difíceis. E se estes não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então eu, como filha de Deus hoje, peço para você que é filho de Deus, para você que está titubeando, para você que está na dúvida se quer verdadeiramente conhecer o Senhor, para você que está vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, não estou dizendo só no Brasil, eu estou dizendo ao redor de todo o mundo. Não é brincadeira o que está acontecendo, não é tempo de brincar. É tempo de se arrepender. É tempo de olhar para Deus e falar: Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque para nós a nossa própria justiça nos cega. A nossa própria justiça é mentirosa. A nossa própria justiça faz carinho em nossa cabeça e diz: quer saber, você estava certo.
Mas quando nós olhamos para o Deus que é o Deus da verdade, é o Deus da justiça, é o Deus do juízo, nós vemos a verdadeira luz e por ela somos iluminados, e onde a luz chega, toda treva é extirpada, toda treva é retirada. Que deixemos que a luz do Senhor nos purifique, que o sangue de Cristo nos lave, nos renove, nos transforme e nos faça verdadeiramente adoradores do Senhor, reconhecendo que somos pobres, pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa, Senhor, sem entendimento nesses últimos dias. O Senhor se revela em todas as coisas e o Senhor fala aos corações dos seus filhos. Não é necessário grande nível de conhecimento, não é necessário ter uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, não é necessário ter um curso no exterior, porque o Senhor se revela da forma que cada um entende, não porque nós conhecemos ao Senhor, mas porque o Senhor conhece a cada um de nós. Aquele que é simples, o Senhor se revelará simples. Aquele que é letrado, o Senhor se manifestará letrado. Aquele que se acha o menor, o Senhor mostrará o quanto ele é importante para o Senhor. Pai amado, que a arrogância, que a soberba, que todos os prazeres da vida não sejam capazes de nos tirar da tua presença, Pai, pois melhor é estar contigo do que em qualquer outro lugar, Pai amado. Tira de nós a vergonha, tira de nós a timidez, tira de nós, Senhor, a falta de intrepidez e coragem de entrar na tua presença, que possamos chegar no secreto, dobrar os nossos joelhos e falar: Pai, misericórdia, porque eu errei. Pai, misericórdia, porque o mundo está em pecado. Pai, misericórdia, porque eu não tenho feito o que o Senhor me mandou fazer. Tem misericórdia de mim, pois eu sou pobre e pecador, mas o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é vivo, o Senhor restaura, o Senhor fortalece, o Senhor é quem coloca o homem onde ele deve estar, na hora que ele deve estar, para cumprir a sua palavra e a sua promessa sobre essa terra. Fortalece essa nação, fortalece o Brasil, levanta, Pai, eu te peço, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de poder do Senhor, para que possamos levantar sobre essa nação, Pai amado, possamos instituir em todo o Brasil. Senhor, essa nação pertence ao Senhor, tudo pertence a Ti, Pai amado. Não há principados e não há potestades que possam parar um verdadeiro adorador do Senhor, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher que se santifica, que busca, que se consagra, que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente representantes dos céus aqui na terra, e que a Tua lei se faça presente no nosso meio, Pai amado. Fortalece essa nação, vivifica nosso coração, transbordemos no Teu Espírito Santo, e nessa transbordar, que nesse transbordar possamos, Senhor, chegar a longe de lugares não alcançados, lugares tão deixados, Pai amado. Alcancemos pessoas que se desanimaram, pessoas que se perderam, pessoas que muitas vezes se resguardam do Evangelho porque falam: eu não quero negar a mim, mas eu te falo. Pessoas precisam entender que o Senhor não é um Deus que priva, o Senhor é um Deus que dá, o Senhor dá amor, o Senhor dá liberdade, porque liberdade é não ter amarras, liberdade é não ter algo que te domine. Não há nada melhor do que entender que há um Deus que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Pai amado, faz o Teu Espírito Santo, Senhor, descer sobre essa nação, Pai. Dá-nos espírito de discernimento, profecia, dom de cura, dom de milagres. Aviva o Teu povo nessa nação mais uma vez, e que pessoas de todo mundo sejam contagiadas pelo poder e graça da Tua presença, e que o Senhor espalhe o Teu Espírito Santo, e sejamos todos batizados, Senhor, e que haja um grande renovo e um grande avivamento, Senhor, a ponto
de quem estiver passando. Não se contenha, mas precise participar desse avivamento e fale: eu quero isso para minha vida, eu quero isso, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Pai, Tu és bom, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, eu te agradeço. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo. Que essa palavra entre no seu coração e toque seu coração como tocou o meu. Deixa o Espírito Santo te ministrar, deixa o Espírito Santo te ensinar. Pergunte ao Espírito Santo qual é o caminho, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. Viva uma vida com discernimento diante da vontade de Deus e você colherá os frutos da obediência. Que o Senhor abençoe a você, a sua família e a todos nós para todo sempre. Que haja paz em Israel. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia.